Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do canal Homebio, Construindo Saberes em Casa. Eu me chamo Milena, sou graduanda em Ciências Biológicas na Unesp de Ilha Solteira. E nessa aula eu vou trabalhar a temática de morte celular. Basicamente, a gente vai trabalhar a questão de entender melhor a morte celular, os dois tipos principais de morte celular, que é a apoptose e a necrose, e a importância da apoptose em si. Os tipos de morte celular que vamos abordar nessa aula, a necrose e a apoptose. Começando pela apoptose. Bom, a apoptose nada mais é do que a morte celular programada, que é iniciada pela própria célula e também pode ser chamada de suicídio celular. O que acontece no processo apoptótico? Bom, o DNA ele é degradado, né? A cascata apoptótica, né? Ela se inicia, o DNA ele se degrada, que a gente vê aqui nessa figura. Inicia então o encolhimento do núcleo e do citoplasma, então ele vai encolher e vai formar corpos apoptóticos. Então você vai ter a membrana plasmática estando íntegra, não deixando extravasar nenhum componente, sei lá, nenhuma molécula, né, que está intracelularmente por meio extracelular. Então é uma característica da apoptose, né, evitar esse extravasamento do conteúdo celular por meio extracelular. E formou esses corpos apoptóticos, então, que nem na imagem que a gente pode ver aqui. Vem uma célula do sistema imunológico, né, geralmente são macrófagos, eles fagocitam esses corpos apoptóticos e reutiliza essas diferentes fontes, reciclam, né, muita coisa através desse mecanismo. O que é interessante a gente notar é que o nosso corpo, por exemplo, tem diferentes tipos celulares. E a maioria das nossas células, elas são programadas para sofrer a apoptose, que é muito interessante. Então, em algum momento de suas vidas, elas são programadas para realizar um suicídio celular, né? E as que sobrevivem, por exemplo, elas não sofrem apoptose, elas suspendem esse mecanismo de alguma forma, né? Através há diferentes formas, né, de suspender a apoptose, seja por mutação de genes apoptóticos, né? N fatores que podem desencadear então a não ocorrência de apoptose. Quando você tem essa não ocorrência, por exemplo, você pode ter o desencadeamento de um câncer, né, uma proliferação desenfreada, né, esse balanço. A apoptose está muito relacionada com o equilíbrio, a homeostase da quantidade de células, equilíbrio celular. Então, quantas células você tem ali, quantas células precisam substituir, quantas células precisam morrer. Então, esse equilíbrio tudo é alcançado através da apoptose. Então, a gente sabe que existem muitos genes, como eu disse, que vão estar participando dos vários estágios da regulação da apoptose. Alguns desses genes, eles vão codificar enzimas chamadas caspases. Essas enzimas são extremamente importantes na apoptose. As caspases, elas têm a capacidade de clivar outras proteínas em alguns sítios específicos. E nossas células, né, as diferentes células que são programadas para morrer algum dia, elas vão sintetizar a todo momento no seu conteúdo celular, um precursor inativo, né, uma procaspase. Então quer dizer que ela vai ter a todo momento o reagente, só precisa só ativar o reagente. E como que ele é ativado, né? Como que essa caspase, que está inativa, passa a se tornar inativa e começar a clivar outras proteínas em sítios específicos, né, desencadeando toda uma cascata de reações, levando até a apoptose. Bom, o que acontece é que geralmente ela é ativada, né, uma procaspase é ativada através da clivagem por outra caspase. Então, um exemplo, se eu tenho um sinal, esse sinal faz com que a caspase clive outra, ativando essa, aí essa ativa começa a clivar outras proteínas, clivar caspases ativando outras caspases, e assim, uma reação em cadeia que não para. Iniciou a reação apoptótica, ela não é reversível, ela é irreversível, não tem como, ela vai ir, se ela iniciou, ela vai até o final. Então, quando você tem essa caspase ativada, ela começa a clivar outras pró-caspases, né, e fazendo então um exército de caspases que estão ativas agora. O que essa cascata resultante da atividade da caspase ela desenvolve, né, no interior? Bom, a partir do momento da clivagem de proteínas, em algum momento você pode ter o corte de proteínas essenciais para a função da célula, como algumas proteínas de membrana nuclear e o do citoesqueleto. A partir do momento que você tem essa clivagem dessas proteínas,
a apoptose, né, a morte celular certa. Você está acabando com proteínas essenciais para a função da célula, então não tem o que fazer, é irreversível, vai continuar essa cascata sem parar. Nessa imagem aqui, o que a gente tem é uma apoptose por via intrínseca. É interessante a gente ressaltar isso. A gente pode ter a apoptose por via extrínseca e a apoptose por via intrínseca. A apoptose por via extrínseca, ela vai advir de algum sinal extracelular, né, que não está dentro da célula, e a por via intrínseca vem de dentro da célula. Aqui, por exemplo, a gente tem uma mitocôndria, onde o citocromo C vai ter uma importante relação com a caspase, né, com todo esse apoptossomo sendo formado, né, para desencadear essa cascata de caspase. No caso vem, então, esse sinal se liga aos receptores que estão na membrana da mitocôndria, né, fazendo com que os poros se abram, o citocromo se ligue, né, a esse complexo. E essa é a via intrínseca. E a via extrínseca, por exemplo, eu posso ter uma célula do sistema imune enviando sinais, né, sinais clínicos, para alguma célula que está, por exemplo, infectada por um vírus. A gente vai ver isso mais para frente, e a partir do esse sinal externo, né, desencadeia uma apoptose, né? Então, essa reação se inicia através de um sinal externo, levando até a morte celular programada. A gente sabe então que as caspases elas criam também uma proteína que mantém uma enzima que degrada o DNA em forma inativa. Então, ou seja, essa proteína impede que a DNase ela comece a degradar o DNA. E aí, a partir do momento que essa caspase cria essa proteína, a DNase ela fica na sua forma ativa e começa a clivar DNA. Então, a destruir o DNA, consequentemente levando à morte celular. E a caspase também vai ter essa função, que a gente vê que é importante. O que eu falei em relação de termos em diferentes células do nosso corpo procaspases e outras proteínas que são necessárias para a morte celular, produzidas de forma contínua. As células estão saudáveis, não tem problema nenhum, mas você está produzindo ali proteína procaspases e outras proteínas, né? Então, o que isso nos diz, né? Que aquela célula, né, a qualquer momento ela está com um potencial para o suicídio, já que ela tem esses reagentes já ali, só precisa ativá-los. E aí a gente passa a pensar, né, quais os sinais que podem desencadear a apoptose, né? Quais são esses sinais? Como eu falei, da infecção por um vírus, uma célula saudável, uma célula imunológica vindo, ela chega aqui e começa a secretar substâncias nessa célula infectada que estimula a apoptose dessa célula. Então, esse sinal, né, essa infecção, né, vai ter o reconhecimento, essa célula está infectada, vamos estimular ela, né, a desencadear a apoptose. Uma vez iniciada, não tem volta. Essa cascata vai até o fim e vai levar à morte celular. Nisso, a célula que pode ter estimulado, né, essa morte celular pode já fagocitar ela um pouco tempo, dependendo do tipo celular, e vida que segue, né, dependendo do tipo celular imunológico que está ali estimulando e do tipo celular que foi infectado, né. O que a gente entende por esse exemplo do vírus é que esse processo, né, da célula imunológica ir lá e estimular a apoptose é um mecanismo de defesa que tende a evitar a reprodução e disseminação do vírus, né, das células. Então, foi um mecanismo que se manteve evolutivamente para tentar evitar então, essa reprodução e disseminação do vírus. Bom, falei então do exemplo, um sinal que pode encadear a apoptose, mas além de uma infecção por vírus, a lesão no DNA também pode desencadear a apoptose e evitar a replicação de sequências mutantes. Então é interessante eu ter apoptose. Eu tive uma lesão, eu tinha meu DNA todo legalzinho, tive uma lesão nele, e não é interessante que eu replique essa lesão nas outras diversas células que eu vou replicar. Então, quando isso acontece, viu que teve a lesão, geralmente tem genes relacionados, né, que vão já desencadear toda essa cascata apoptótica, para que essas células não vão para frente. E aí, quando você tem diferentes cânceres, por exemplo, burlam esse mecanismo, através de alguns genes apoptóticos, pró-apoptóticos que são inativos, e nas células de câncer faz com que elas aproveitem, né, e não sofram apoptose e consigam replicar indefinidamente. Também, lesão nas mitocôndrias pode ser também, como eu disse, um sinal que pode disparar a apoptose. O acúmulo de proteínas dobradas incorretamente no retículo endoplasmático também são sinais que podem vir desencadear a morte celular programada na célula.
Agora a gente vai falar sobre a necrose. Mas o que é a necrose? A necrose, ela ocorre quando uma célula é lesionada e morre de forma não controlada. Então, diferente da apoptose, que é controlada por diversos genes, diversas reações, interações, a necrose não. Então, você tem, então, uma lesão, algum patógeno, algum estímulo que ocasionou a morte não controlada. Você não teve genes desempenhando papéis, fazendo determinadas coisas, você só tem essa morte. E essa morte, a principal característica é o extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular. Então, tem esse derramamento do conteúdo nas células vizinhas que inicia uma resposta inflamatória. Então, você tem essa célula, como que vai ocorrer a necrose? Tem a célula, ela tá normal, né? Mas aí veio um patógeno, por exemplo. Ela aumenta de volume, então, veio na verdade, um vez de patógeno que fala sobre... Ela sofreu uma lesão mecânica, então ela aumenta de volume. Nisso, ela rompe e libera material, ela explode, libera material citoplasmático no meio extracelular, que acaba contaminando, né, as outras células e assim por diante. E quando que ocorre essa necrose, né? Quando as células são danificadas por agentes, né? Como a gente viu aqui, a necrose vai ser uma morte celular não controlada, né, não programada. Ela vai extravasar todo esse conteúdo para o meio extracelular e vai ser desencadeada através de agentes físicos como uma ação mecânica, temperatura, ela pode desencadear necrose, efeitos magnéticos, radiação. Agentes químicos podem ser substâncias tóxicas e não tóxicas como álcool, drogas, detergentes. Em relação aos agentes biológicos, podem ser infecções virais, bacterianas, micóticas, parasitárias ou até uma insuficiência circulatória pode desencadear uma necrose, né? Então a gente pode ver o que é uma destinação normal, ela incha e explode, liberando todo esse conteúdo. Vem o macrófago, por exemplo, começa a fagocitar, porém a maior parte do conteúdo, a gente pode ver, vai basicamente por meio extracelular e entra em contato com outras células. Como se eu jogasse lixo, em vez de colocar no saquinho, eu simplesmente jogasse da janela todo o lixo. E aí a gente tem tipos de necrose, né, que tem essa definição. O que vai diferenciar uma necrose da outra? Basicamente é em relação ao tipo tecidual, o tipo celular que você está trabalhando. Então, pode caracterizar um tipo de necrose ou o outro, então isso é bem característico. Também a relação do avanço, né? O quão avançado dessa necrose pode fazer com que a gente separe em tipos, né? Então, a gente tem uma necrose de coagulação, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Essa necrose foi por coagulação. Necrose de liquefação no cérebro, basicamente. Necrose gordurosa. O interessante da gordurosa é que você tem, então, adipócitos, que tem lipossomos, que tem enzimas que degradam lipídio. E quando você tem a necrose dessas células, por exemplo, você tem extravasamento de todo esse conteúdo para as células vizinhas, a membrana é feita de lipídio, você tem enzimas que degradam lipídio, e aí você começa toda uma cascata, né? E vai evoluindo, essa necrose gordurosa. E como evolui a necrose? Ele pode evoluir para cicatrização total, então beleza, né? Deu tudo certo, proliferou minhas células aqui, o tecido conjuntivo vascular deu conta, tudo bem. E outra fase pode ser que ocorra ulcerações permanentes ou recidivantes, né, que estão ali sempre indo e voltando. E quando ocorre ulcerações permanentes, a situação realmente é caótica. E aí agora a gente vai falar sobre a importância da morte celular programada, né? A apoptose ela é muito importante para o desenvolvimento. À medida que os animais eles se vão, né, se desenvolvendo, embriogêneos, eles produzem células em excesso. Essas células em excesso elas são eliminadas depois através da apoptose para produzir um número adequado de células necessárias. Então eles produzem células em excesso para depois eliminar elas através da apoptose, né, para que tenha esse equilíbrio de células num órgão ou tecido, por exemplo. Tem alguns casos, por exemplo, quando são criadas estruturas inteiras que são removidas depois pela apoptose, como é o caso dos ductos masculinos e femininos em embriões iniciais de mamíferos. Você tem, então, sendo desenvolvendo esses dois ductos, tanto feminino e masculino, nesse embrião de mamífero, mas nas fêmeas os ductos de Wolff eles se degeneram através da apoptose e nos machos os ductos de Miller se degeneram através da apoptose. Além disso, a apoptose ela vai ser importante no desenvolvimento da função imunológica,
justamente porque a gente vai ter, por exemplo, alguns linfócitos que estão em maturação. Eles estão lá no órgão, né, para maturar. E aí o nosso organismo está todo momento apresentando antígenos para eles, né? E aí ele apresenta um antígeno que faz parte do nosso próprio corpo. E quando esse linfócito reconhece, é interessante ele sair, né? Ele andar pelo nosso corpo e atacar nas nossas próprias células. Então, ele vai ser induzido a se suicidar. Então, a morrer. Ele vai ser induzido a morrer porque ele está reconhecendo as próprias células do corpo, né? Então, para que ele não ataque os próprios tecidos, é melhor ele morrer ali. Tem esse caso de apoptose. Ela tem uma importância primordial. Além disso, como a gente já viu, o sistema imunológico também pode induzir a apoptose nas células infectadas com vírus. Ele pode ir lá, então, ter essa indução, liberar algumas moléculas que vão ser reconhecidas, né? Uma via extrínseca. A apoptose é responsável pelo desaparecimento da cauda do ginino durante a metamorfose. Então, a apoptose, né? Tá vendo aqui? Ó, diminuindo a apoptose, sumiu a apoptose. A apoptose que foi e desapareceu com a cauda do ginino. O mesmo acontece nos dígitos para produzir a humana. Então, a apoptose ocorre nessa região, né? Para modelar, muitas estruturas são modeladas através da apoptose do nosso corpo, muitas estruturas do nosso corpo, né, são modeladas através da apoptose. E é o caso dos nossos dígitos, né? Eles são como são porque ocorre a apoptose. Quando esse processo falha, você tem então a pessoa nascendo com os dedos. Você tem essa membrana aqui que não foi modelada através da apoptose. Além disso, a apoptose também é usada para eliminar células perigosas que escaparam dos controles naturais e que também podem, né, desenvolver o câncer. Além disso, muitas doenças e outros distúrbios eles são causados pela apoptose ou pela ausência da apoptose. Quando a gente pensa em distúrbios neurodegenerativos, né, como o Parkinson e o Alzheimer, você tem então a perda de neurônios pela apoptose, né? A apoptose está desenfreada, você está perdendo neurônios através dela. E quando você pensa, por exemplo, no câncer, na ausência de apoptose, o câncer está ali para nos mostrar que é uma doença que conseguiu se fixar justamente por burlar esse sistema de apoptose, morte celular programada. Bom, dando mais exemplos, nos ataques cardíacos e nos AVCs, algumas células elas vão morrer por necrose, né, através desse ataque, né, de algo súbito, mas muitas outras também vão sofrer apoptose. Então, por sofrer apoptose, às vezes essa reação acaba se tornando mais intensa. O câncer, então, ele é estimulado por mutações, né, nos genes que regulam a apoptose. Como a gente viu, né, ele pula esse sistema apoptótico, fazendo com que ele não ocorra e as células que escaparam dos controles naturais, elas continuam ali proliferando e desencadeando o câncer, né, que pode vir a afetar todo o corpo. A gente tem duas questões aqui para trabalhar em relação à apoptose, né, e necrose. A primeira é para analisar as afirmações. Durante o desenvolvimento embrionário de camundongo, ocorre a eliminação dos tecidos entre os dedos, formando as patas. Essa é uma afirmativa. A segunda afirmativa: eventuais lesões nas moléculas de DNA podem sofrer reparos, evitando que moléculas lesadas sejam duplicadas. Quando esse processo não é possível, ocorre o suicídio celular. Lembrem do que eu falei, são questões de revisão. Terceiro ponto: sequência benigna normal da morte celular em uma célula encolhe os fragmentos de DNA e mudanças na sua superfície celular tiram sua fagocitose pelos macrófagos. A pergunta é: essas frases fazem referência, as frases que fazem referência à apoptose são quais? Bom, pensem aí, relembrem, qualquer coisa revejam a aula, né? E eu vou dar a resposta daqui a um tempo, mas caso vocês queiram fazer, fiquem à vontade para voltar, eu vou dar a resposta agora. Então, basicamente, são as três estão corretas. Essa eliminação dos tecidos entre os dedos formando as patas é a apoptose, porque está ocorrendo uma apoptose. Quando você tem lesões nas moléculas de DNA e evita que essas moléculas sejam duplicadas, levando ao suicídio celular, isso é apoptose, né? Você tem então uma morte celular que uma célula encolhe os fragmentos. Bom, tudo que a gente falou, né? Então, as três. A segunda e última questão sobre apoptose marca a alternativa incorreta. Então, muitas células, ao chegar ao fim do seu período de funcionalidade, entram em apoptose. Então, senescência, a gente pensa em senescência, as células estão ficando velhas,
elas precisam ser renovadas. A apoptose controla essa relação. Então, vamos desencadear a reação apoptótica nas células mais velhas, para que elas morram, sejam substituídas por células mais novas e assim por diante. B. Então, a apoptose é uma morte celular programada. Bom, eu falei a todo momento nessa aula, não tem como errar nessa B. A apoptose ela é sim uma morte celular programada. C. A apoptose protege células vizinhas de danos. Como a gente viu, uma característica da apoptose é não extravasar seu meio intracelular, seu conteúdo intracelular para o meio extracelular. Então, isso faz com que esse não extravasamento proteja as outras células ao redor. Enquanto que na necrose, não. A necrose ela pode vir afetou aquela célula que espalhou seu conteúdo e podendo desencadear uma reação imunológica, né, uma reação onde você tem diversas células do sistema imune sendo mobilizadas para aquela região, e nessa situação, às vezes até piorando, né, o grau ali de dano que está ocasionando. E quando você tem, então, esse não extravasamento, você está protegendo as células vizinhas. O sinal que desencadeia a apoptose é proveniente de outras células. A gente viu que pode ser proveniente de outras células, mas pode ser proveniente da própria célula, intrínseco, né? Então, a mais duvidosa é a D aqui por enquanto. Aí, a apoptose ocorre, por exemplo, no remodelamento de tecidos e órgãos durante o desenvolvimento. Correto? Então, você tem esse remodelamento que ocorre durante o desenvolvimento, né? Então, realmente, a D é a alternativa incorreta sobre a apoptose. Porque, apesar da apoptose ser desencadeada através de outras células, a apoptose também pode ser desencadeada através de dentro da própria célula mesmo. Bom, é isso, aula. Muito obrigada. Siga as nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.